Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Engenheiro para Engenheiro, uma iniciativa nossa do Grupo Equation para mostrar para vocês, engenheiros que estão passando por aqui, que são bem-sucedidos. Eu sou o Paulo. Eu sou o Emerson e hoje a gente recebe uma referência para mim e tenho certeza que para todos os engenheiros eletricistas formados nos últimos 30 anos, Paulo. São mais de 12 mil alunos que passaram por ele. Só isso? E tem gente muito famosa, ele vai contar um pouquinho aqui pra gente. É 12 mil ou é 12 mil reais? São 12 mil alunos, 30 anos de UFPE, 30 anos de UPE, mais de 30 anos de FBV também e 33 anos de CHESF. Tem muita história para contar, tem muita história para dizer a verdade de como é que o engenheiro eletricista se forma. Então seja muito bem-vindo e uma honra lhe receber, Metódio. Pois olha, primeiro, para mim é uma alegria estar aqui, né? Eu fico muito feliz com a iniciativa, sabe? A gente vive um mundo, eu não acredito num mundo onde você não tem engenheiros. E uma iniciativa como essa tem um papel importantíssimo. Né, fazer com que a gente traga essas mentes brilhantes para um curso onde essa mente brilhante vai ser usada plenamente. Esse, sem dúvida nenhuma, talvez seja a maior razão de estarmos aqui hoje, e eu fico muito feliz de pensarmos exatamente da mesma forma. Prazer, viu, Metódio? E aí você comentou que não acredita no mundo sem engenheiros, né? Mas como é que esse mundo de engenharia começou para ti? Pois é interessante, né? Rapaz, olha, para mim foi uma surpresa. Na época que a gente fazia vestibular, eu fui fazer engenharia e escolhi elétrica, né, exatamente por uma razão, porque era o curso mais procurado na época. E terminei entrando e, olha, foi basicamente amor à primeira vista, tá certo? Eu fiquei impressionado com aquilo, sabe? Já no segundo período, eu só fazia resolver problema e cada problema daquele me encantava, né? E aquilo me deixou extremamente motivado. E a engenharia elétrica, ela tem uma característica um pouco mais diferente das outras engenharias, né? Eu acredito que as engenharias civil, mecânica, você consegue ver, enxergar, você olha um desenho, está lá, você compara com o dia a dia. O engenheiro eletricista, ele tem uma característica diferenciada. Ele, além de ter tudo aquilo que faz característica do engenheiro, que é gostar de resolver problema, capacidade de raciocínio, objetividade, ele tem que imaginar tudo na cabeça dele. Por quê? Porque ninguém pega em elétron, nem ninguém vê elétron, mas ele tem que entender os elétrons todinho. Então é algo diferente, tá certo? Então a capacidade de abstração que se exige para um engenheiro de formação eletricista, tá certo? Era outra coisa também que me encantou muito, e até hoje me encanta, né? Muito com relação a isso. E aí o senhor falou muito da imaginação, e eu citei aqui na introdução o número de anos que o senhor ministra aula, porque o senhor ainda é professor. Desde o começo o senhor já disse assim, não, minha vida vai ser como professor também. Olha, foi algo interessante, né? Na faculdade eu descobri esse viés de ensino. Eu me apaixonei, a primeira cadeira que eu me apaixonei foi circuitos elétricos. Então eu fiz, esse professor, eu me saí muito bem com ele, e aí ele dava 5 horas de aula, eram 3 horas de aula, normalmente ele dava 4 horas de aula e 1 hora de aula no monitor. A relação, nos primeiros semestres, a gente teve uma relação tão grande que no segundo semestre ele dava 3 horas de aula e eu dava 2. E foi até o final do curso desse jeito, né? E é uma pessoa que eu tenho, ele hoje não está mais aqui, é o professor Romo Marcel, mas eu tenho uma atenção por ele. Foi ele que me despertou, tá certo? Exatamente isso. Então, eu comecei com circuitos, né? Depois eu passei a trabalhar com análise de sistema de potência. Na verdade, a gente chama análise de sistema de potência, parece uma coisa do outro mundo. É uma cadeira de circuitos elétricos avançada. E aí, a área de circuitos sempre teve eu diria que até meu sangue tem um bocado de análise de circuito lá no meio circulando. De tamanha a paixão que eu tenho, sabe? E aí, professor, o senhor fez o estágio durante essas monitorias que o senhor prestava já? Pronto, eu cheguei a fazer estágio, né? Cheguei a fazer o estágio eu cheguei a fazer estágio em 4 empresas, na CELP, na Aço Norte, na CHESF, e cheguei a fazer também numa fábrica que tinha aqui chamada Philips, que terminou fechando. E nesse estágio foi algo importante, né, para você fazer. Eu acho estágio uma coisa fantástica, porque primeiro você começa a enxergar
um mundo onde tudo aquilo que você estudou, você tem aplicação e você começa a enxergar, né? É extremamente motivador, sabe? É por isso que eu acredito que os cursos de universidade, eles deveriam ter os últimos períodos num período noturno para que o aluno fizesse estágio. Estágio, né, é extremamente importante. Hoje, na formação do engenheiro, é muito comum se dar muito valor à questão de extensão. Levar o aluno para fazer uma atividade junto à sociedade ou algo desse tipo. É fundamental também. Mas o estágio é algo diferenciado, porque o aluno tem a oportunidade, né, de ver exatamente aquilo que ele estudou no dia a dia. E é uma aplicação importante, sabe? E nesse contexto que a gente vive hoje, a oportunidade de estágio, né, junto com a oportunidade também de você ter de extensão, esses dois elementos são fundamentais para que, né, as paixões como engenharia, elas continuem a acontecer, sabe? Então, eu fico bastante triste quando a gente hoje vê, assim, de certa forma, uma certa crise, né? Então, com relação à questão dos alunos que procurem engenharia, sabe? Eu não digo nem especificamente hoje aqueles cursos mais procurados, mas, assim, tem alguns cursos onde você vem sofrendo esse tipo de problema. Eu queria só fazer uma questão, a gente vai entrar muito nessa parte de estágio em si, mas uma curiosidade que muita gente tem, eu tenho também, se durante essa sua trajetória ainda na universidade, professor, o senhor era um aluno excepcional. Como é que é isso? Eu acho que isso gera muita curiosidade. E o que é que o senhor fazia para, mesmo com tanto estágio, conseguir se dar bem na faculdade? Pois olha, eu vou dizer, o segredo sabe o que era? Eu não dormia bem. Virava pouca noite. Inclusive tem hora, o pessoal, tem aluno meu que até hoje ri, porque ele mandava e-mail 1h da manhã, 2h da manhã, eu respondia na hora, né? Então, eu normalmente fazia assim, eu passava 2 dias sem dormir e um dia dormia. Então, esse foi um ponto decisivo, sabe? Quando eu sempre fui uma pessoa, quando eu gosto de uma coisa, né, isso tanto na minha vida profissional como pessoal, eu não consigo parar de fazer, eu não consigo parar então aquilo passa, eu não tenho sono, infelizmente eu não consegui ainda não ter fome. O ideal seria esse, mas pelo menos sono eu não tenho não. Ainda tá sem olheira para isso. É o sonho, não dorme e fica bem. Obviamente que hoje eu já não consigo passar mais 2 noites em claro, né? Eu passo só uma. Mas naquela época eu fazia exatamente isso. E aí o que aconteceu? As coisas foram surgindo naturalmente, sabe? Quando acabou a faculdade, eu cheguei no finalzinho da faculdade, as últimas cadeiras, eu optei por passar mais 6 meses na faculdade para pagar algumas cadeiras que eram de eletrônica, né? Eu paguei algumas cadeiras na época, né, que não precisava ser paga para a formação que eu tinha. Mas, olha, eu tinha vontade louca também de estudar algumas coisas na área de computação e de eletrônica, como tem hoje, pagar cadeira em outros cursos, como computação. Mas eu sempre acredito que, né, eu costumo até brincar, eu digo, olha, o engenheiro que só mexe com Word, Excel e PowerPoint, ele vai dar um ótimo advogado. Né? O engenheiro, ele precisa trabalhar com a linguagem de programação. Então, eu estimulo isso. Né? Eu tenho alunos que, né, hoje, que gostaram do mesmo jeito que eu e que hoje trazem aplicações fantásticas, sabe? É impressionante como a criatividade do engenheiro associada ao conhecimento pode, né, quando você tem a ferramenta para fazer isso, que é a área a ferramenta computacional, o recurso de IA que você tem hoje, os resultados vão ser impressionantes e surpreendentes. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está vivendo uma transformação enorme, não só na educação, mas na vida, em todos os sentidos, na carreira do profissional de engenharia, sabe? Tudo que tem hoje é extremamente importante para alguém que gosta de resolver problema, porque ele vai ter alguém para ajudá-lo e com os recursos disponíveis na frente dele. Você não tem mais problema de ter acesso à biblioteca. Hoje você tem, quem tem a oportunidade de ter um pouquinho de inglês, com IA ele tem acesso a qualquer biblioteca do mundo. Antes a gente tinha dificuldade. Eu tinha que fazer pesquisa onde? Numa biblioteca setorial do Nordeste, que o investimento é pequeno. Hoje, meu amigo, o mundo está aberto para mim. IA me dá acesso a informações do mundo inteiro.
Se você quiser conhecer como é o sistema elétrico na Rússia, você pode usar o IA para saber como é o sistema elétrico na Rússia. Quando eu teria condição de fazer uma informação dessa há 20, 30 anos atrás? Então eu sou assim, é algo fantástico. Como hoje, fazer engenharia hoje, você tem recurso e tem condição de crescer muito mais. Eu diria que eu estou pronto para fazer engenharia agora. Infelizmente, precisa fazer um acordo com alguém lá em cima para eu voltar na idade. Voltar aí uns voltar algo desse 35 anos para a época da sua formação, né, professor? E desses seus estágios, o senhor falou que foram 4, não é isso? Teve algum mais marcante que o senhor acha que mudou sua trajetória? Olha, o que aconteceu, o estágio mais marcante para mim foi efetivamente na CHESF, sabe? Eu entrei na CHESF numa área que era uma área de estudos. Era uma área que fazia estudos de sistema de potência. E era uma coisa que eu não tinha visto direito na faculdade. Então, na época, o que eu conhecia, né, até falar essas coisas hoje, alguns de vocês, né, mas na época o que a gente usava cartão perfurado e tinha um terminal burro para trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar com PC nessa área. Meu amigo, é como se o meu mundo mudou. Né? Eu acho que hoje até, né, naquela época o pessoal... no dia que eu não tinha aula, eu passava o dia lá. O pessoal tinha que mandar embora para casa, né? Porque eu não queria ficar longe daquilo. Eu me lembro que, né, depois de 1 ano e meio de estágio, eu consegui comprar o primeiro PC, que era uma coisa cara na época, sabe? Foi o maior sonho realizado que eu tive. Foi mais importante para mim do que comprar o primeiro carro. É algo assim que eu guardo o resto da vida, essa recordação. Né? Só para explicar para o povo também, né? O que seria um estudo de fato ali do sistema elétrico de potência? Por exemplo, você tem hoje, você tem a geração e tem a carga. Onde você deve gerar, onde você deve atuar no sistema elétrico para conseguir alimentar todos os consumidores com a tensão adequada. Então, onde é que eu devo gerar, onde é que eu devo colocar os capacitores, os reatores, né? Como é que eu faço para energizar uma linha. Então, na verdade, um sistema elétrico de potência é um circuito elétrico e que você tem que manobrar, ligar, desligar, você tem que controlar o fluxo de potência. Então, por exemplo, às vezes as pessoas não entendem, mas, por exemplo, você vai dimensionar uma instalação, tem que fazer um curto-circuito. Um curto-circuito você faz para dimensionar uma instalação elétrica, para dimensionar um cabo, dimensionar um disjuntor. Você tem que fazer isso no sistema elétrico de potência como um todo. E aí, quando você estuda com o sistema elétrico de potência, não dá para você fazer isso à mão. Você precisa da ferramenta computacional. Então é por isso que, né, eu brinco, né? Se você souber só o Word, Excel e PowerPoint, vai dar um ótimo advogado, né? Na época o Excel já seria um avanço enorme. Um avanço enorme. É que ele falou de pontos, como é? Ponto burro, né? Que hoje, apesar de ser mais antigo também, já utiliza a Ana Rede e a Ana Faz, né? E hoje ainda no setor elétrico, ainda usa a Ana Rede, a Ana Faz. E o Anatem, são pacotes desenvolvidos pelo CEPEL. Pronto, é exatamente isso que os analistas de sistema usam esses programas, né? São programas que têm, do ponto de vista técnico, muito bons, mas que têm uma interface muito ruim. Eu, inclusive, nas minhas cadeiras, embora eu até mostre como uso esses programas, eu trabalho com alguns softwares educacionais que são usados em países como Estados Unidos e Europa, que tem uma interface muito mais interessante. Então, por exemplo, pra você ter ideia, hoje eu tenho práticas lá onde a gente simula geração distribuída. Eu boto lá, eu simulo o sistema elétrico funcionando, ligo a geração distribuída e você vê o fluxo se invertendo, como é que você deve operar, onde é que você deve colocar capacitor, tirar capacitor. Você faz isso numa ferramenta que eu uso isso. Isso é uma aula prática das minhas cadeiras, sabe? Eu acho que um dos aspectos importantíssimos para você gostar de engenharia é trazer os problemas para a sala de aula. Quando você consegue enxergar, discutir o que está acontecendo no mundo lá fora, dentro da sala de aula, a motivação é hoje. Problemas imensa. reais mesmo. Rapaz, é algo desse tipo. Então, hoje você tem um sistema elétrico onde precisa conversar, onde você tem gerador sem poder gerar, porque hoje está faltando carga. Você estudar, por exemplo, como vai ser importante você ter a bateria para poder armazenar essa energia. Você estudar situações, como é que a gente está vivendo hoje, né? O mercado hoje, você veja, hoje qualquer consumidor de alta
pode escolher a quem quer, a quem pode comprar e vender energia. Então, hoje, por exemplo, isso é uma outra fonte de emprego para a engenharia elétrica. Hoje, por exemplo, qualquer consumidor de alta tensão, ele pode comprar energia de quem quiser. Aí você pega a conta de energia elétrica, analisa um ano, define qual é a melhor estratégia, como ele comprar energia, você vende o seu trabalho de engenheiro e economiza, faz com que a empresa seja mais eficiente, mais produtiva. Mais rentável. Então, hoje, assim, a gente vive uma transformação enorme, sabe? Eu fico assim... Eu sou uma pessoa extremamente entusiasmada com aquilo que eu tenho no dia a dia, sabe? Olha, é impressionante. Os problemas, né, hoje são muito mais interessantes e eu tenho muito mais ferramenta. Isso é que me deixa impressionado hoje, tá? O que a gente precisa fazer na verdade, né, eu acho que precisa se entender que quando você traz o problema do dia a dia e a solução passa por trabalhar com engenharia, a motivação é completamente diferente, sabe? Sobre essa motivação, tu vai pegar algum ponto? Não, é em cima disso mesmo. Sobre essa motivação, você está pegando que é fantástico o quanto de recursos a gente tem hoje para trabalhar, que seria muito mais fácil do que no passado. Até no caso da biblioteca, que você tinha que acessar, era restrito, né, e não tinha todo o conhecimento, tanto quanto no mundo, que nem você comentou, de pegar hoje a rede da Rússia, né? E com toda essa facilidade, a gente vê muitos jovens desmotivados com a engenharia, né? Você acha que tem algum caminho que a gente conseguiria trazer essa motivação a mais? Olha, eu acho que o principal ponto para isso, sabe? Ações desse tipo são importantes, mas mais importante que isso, sabe? Era a gente ter... Hoje a gente tem uma falta. Hoje a gente vive um mundo onde você não tem como conhecer as informações de uma forma mais fácil para as pessoas. O que acontece? Ao longo dos anos hoje, ninguém lê jornal. Revista ninguém lê. Então hoje só se trabalha com mídia social. Então as notícias que as pessoas recebem hoje são notícias que vêm por Facebook, WhatsApp, Instagram. Então, e aí o que acontece? A gente precisa, um engenheiro de uma forma geral, a gente precisa trabalhar essas mídias como algo importante, tá certo? Para o pessoal enxergar. Porque, olha, eu acho que o grande problema nosso hoje é que você tem muita discussão no WhatsApp de áreas, de discussões envolvendo problemas médicos. Você abre o WhatsApp, olha, beba isso, coma aquilo, porque vai ficar melhor daquilo. Né? A enxurrada de informação que a gente tem hoje leva a população, seja em vídeo, seja em imagem, para conhecer mais recursos de gestão, de medicina, de outros cursos, e menos se fala em engenharia, sabe? E até porque o engenheiro ele é mais objetivo, né? Talvez ele precise trabalhar mais as mídias sociais para que quem esteja acompanhando as coisas possa entender o que é engenharia. Eu não acredito que alguém possa não gostar de fazer algo que pode transformar o mundo. Engenharia não é gostar de matemática. Quem acredita nisso, tá certo? Não sabe, é a mesma coisa, deve acreditar em Papai Noel e gnomo, ou até mesmo cegonha. Engenharia não é gostar de matemática. E o pessoal dizendo que engenheiro só faz cálculo. O engenheiro é um cara que resolve problema. Quem gosta de resolver problema, passa por quê? Por você conhecer o problema, equacioná-lo, usar uma ferramenta e mostrar a solução. Quem é que não gosta de resolver problema? Você pode até não gostar de problema, mas gostar de resolver problema todo mundo gosta. Então, assim, o engenheiro é um resolvedor de problema. E hoje o engenheiro, ele tem recurso. Meu amigo, você tem ferramenta para ir buscar, a informação está lá disponível. Antigamente dava um trabalho danado para você conseguir informação, hoje não. A informação está no seu celular, está no seu PC, a informação está solta. Eu acho que o grande problema que hoje a gente tem, né, obviamente, não é nem a questão do mercado de trabalho. O mercado de trabalho, né, é uma coisa volúvel, né, é uma coisa que muda. Por exemplo, se você imaginasse na minha época que o mercado de trabalho para psicologia ou né, pessoal que trabalha hoje, chama personal, né, de academia, ou na época era educador físico,
Naquela época ninguém queria fazer educação física ou mesmo psicologia. Hoje são dois cursos extremamente que têm mercado, porque o mundo mudou. Mas engenharia, o problema continua e os problemas são agora maiores. Então o que falta, talvez, sabe, é a gente trabalhar isso mais em termos de mídia. Você veja, qual é o grande blog que a gente tem, ou qual é, né, quem faz vídeo, onde é que você tem vídeo mostrando curiosidade da área de engenharia? São muito poucos. Em relação ao que você tem, e olha que eu sou uma pessoa que vira e mexe, estou lá até ajudando o IA para entender que eu gosto de vídeo daquela coisa lá. Eu não vejo, né? São muito poucos. Aí você tem muita coisa. Olha, hoje, que você pega as redes sociais, é muita coisa de comida saudável, é proteína, é ginástica, é gente com problema, né? É inclusão social. Então, é uma série de tópicos que não tem engenharia em cada um deles, sabe? Então, é preciso... Aí botam na cabeça que gostou de matemática, vai fazer engenharia. Não tem nada disso. Não é isso. Né? Você pode até gostar de matemática. Eu acho até que se você gostar mais de física, você tem mais possibilidade de ser engenheiro do que gostar de matemática. Porque o físico, ele pega um problema físico, equaciona e resolve. Talvez até seja melhor. Mas a engenharia está em tudo. Olha, a gente está aqui falando por conta da engenharia. A gente está aqui no ambiente com ar-condicionado por conta da engenharia. A gente pode sair daqui para qualquer lugar por conta da engenharia. A gente tem acesso a qualquer lugar do mundo, você tem rede social hoje por conta da engenharia. Então, eu não sei por que a gente precisa, hoje ainda, né, algo desse tipo. E a gente tem hoje mercado. Eu trabalho hoje ainda na faculdade com engenharia elétrica. Olha, e eu tenho poucos alunos. Olha, se formam 10, 15, 20 a cada semestre. Mas, olha, eu lhe digo isso, eu não posso falar hoje, eu não tenho dados da Federal, mas eu lhe digo, na UPE, as últimas 6 turmas, que se formaram em média de 15 a 20 alunos, eu não tenho um aluno só desempregado. E o pior, onde é que está esse mercado de trabalho? Esse mercado de trabalho, ele está em cima de 2 aspectos importantíssimos. O primeiro, a geração distribuída, ou a geração solar, os painéis fotovoltaicos que estão aí, que é uma coisa que é impressionante como esse mercado, por mais que você tirou incentivo, o incentivo foi reduzido, mas ele é firme e forte. E hoje tem um outro aspecto, que é o seguinte, o consumidor de alta é livre. Você hoje tem o que você paga de energia a CELP, tem uma parte que é do fio, que é para o serviço que a CELP entrega, ela recebe pela tarifa fio. E tem uma parte que é tarifa de energia. Você pode comprar de quem você quiser. Isso para consumidor de alta. E até 2027 tem um projeto no governo para fazer todos nós livres. Então, por exemplo, eu que estudei na Inglaterra, eu comprava energia no supermercado. Era um cartãozinho com um chip dentro. Eu vou comprar 200 kWh, 300 kWh. Então, você veja, isso é uma coisa que pode chegar aqui rapidamente. Hoje em dia, a gente está vivendo um mundo, o cara fala mudanças climáticas. Alguém pode imaginar gerar energia que não seja renovável? Aí o cara, não, mas energia renovável é problema. Não tem problema nenhum. A energia renovável, eólico solar, a gente tem sobrando no Nordeste. A gente poderia, né, hoje, se a gente olhar direitinho, né, hoje, o Sudeste hoje, a energia do Sudeste no segundo semestre depende do Nordeste. E só não depende mais porque a gente tem alguns problemas de infraestrutura. Tem hoje recursos, né, importantíssimos. Então, por exemplo, né, você veja, quem não tem como a área de geração renovável, tá certo, ela deixar de acontecer. Ela veio para ficar. Hoje a gente fala numa transição energética e com o uso da bateria, as térmicas, que poluem, que têm uma série de inconvenientes do ponto de vista ambientais e até mesmo de infraestrutura, as térmicas elas não podem perdurar por muito tempo. Então são coisas importantes, sabe? Então tem coisas que a gente precisa ver que vai acontecer. Você imagine hoje, por exemplo, a gente hoje, se o barril de petróleo sobe, a gente fica aqui assustado porque a Petrobras vai aumentar. Você já imaginou se a gente tivesse 25% dos nossos veículos elétricos? Será possível que a Petrobras não tem condição de produzir 75% do combustível
para atender a gente. E os outros 25% poderia ser de quê? Do setor elétrico. A gente tem recurso solar, vento, tem aí sobrando. Então eu não consigo enxergar um mundo onde o setor que eu trabalho hoje vai estar fora dele. A gente está em cima dele e vai crescer mais ainda. Não tem como. Se a gente conseguir que essa informação chegue para aquela pessoa que está decidindo sua vida, tá certo? Isso muda. Agora, a gente tem algumas dificuldades também. Quais são as dificuldades? Hoje a política de cota, ela termina, né, criando, né, algumas dificuldades. Por exemplo, né, os alunos que estão vindo, que vêm de cota, muitas vezes a gente acha que é só o aluno entrar na faculdade. Ele precisava ter, né, talvez um auxílio, uma bolsa, porque o aluno entra para fazer engenharia, alguns deles, rapaz, têm dificuldade até de ter um computador, de ter internet. Como é que se pode fazer engenharia hoje sem acesso à internet, sem acesso ao computador? Aí o cara, não, a faculdade tem. Olha, a gente está lá, por melhor que sejam os recursos na Federal e na Poli, a gente não tem esse recurso. É diferente você ter isso em casa. Então, assim, a política de cotas, ela é importante, mas ela tá incompleta. Ela precisava vir, né, com a infraestrutura que desse recurso desses alunos que estão entrando, né, entrarem no mercado de trabalho com capacidade de mudar o mundo, de inovar, de criar novas soluções para resolver os problemas que a gente tem hoje aqui. São muitas perguntas, né, professor, que criaram ao longo dessa sua fala. O senhor citou aí sua viagem para a Inglaterra, não é isso? O senhor fez mestrado lá, não é isso? O senhor fez imediatamente depois de se formar e o senhor já estava na CHESF? Como é que foi isso? Olha, na verdade, essa é uma das coisas importantes, sabe? Hoje em dia é muito comum você fazer engenharia e acabar fazendo mestrado e doutorado. Embora seja importante do ponto de vista acadêmico, né, para quem trabalha com as últimas cadeiras do curso como eu fiz o meu mestrado depois de 5 anos de trabalho. E foi algo importantíssimo. Eu pedi uma licença, peguei uma bolsa do Conselho Britânico e fui para Manchester, que é um dos berços da Revolução Industrial Britânica. Só para pontuar, o senhor estava contando nos bastidores que ficou na CHESF, na UPE e na Federal ao mesmo tempo. Então o senhor... UPE e Federal seria dando aula. Isso. Exatamente. Então, no caso do mestrado, o senhor parou tudo? Parei tudo. Eu consegui, na verdade... onde eu tive mais dificuldade para me afastar, por incrível que pareça, foi na Federal, sabe? Mas na Poli foi imediato, eu pedi licença. A CHESF, como esse processo foi, a CHESF tinha conhecimento, me incentivou a isso, né? Eu, inclusive, né, eu fui tranquilo. O problema maior foi na Federal, eu tive que negociar na minha volta, para quando eu voltasse, assumisse uma carga horária maior. Mas olha... Só um ponto. Esses 3 que você foi, era tudo concursado. Todos eles concursados. Na verdade, assim, quando acabou o curso, foi no mesmo ano, e não foi uma coisa assim... Eu não queria... Olha, depois que eu fui monitor e que eu me apaixonei, eu não poderia ficar sem dar aula. Então aquilo não surgiu. Mas podia ser só uma eu não tinha, faculdade. não era uma questão de ganhar dinheiro, sabe? Olha, eu só me lembro de uma frase de Romário, jogador de futebol. Eu nem gosto dele muito como jogador de futebol. Mas ele dizia assim, olha, rapaz, você imagine, eu adoro jogar futebol e ainda me pagam para isso, sabe? Então, meu amigo, eu adoro trabalhar com engenharia e ainda me pagam para isso. Essa frase se aplica exatamente à forma como eu penso. Ainda me pagam para fazer engenharia. Olha, me pagam para me divertir. Por que eu não vou fazer isso? E olha, dar aula era uma coisa que estava no meu sangue. Eu aprendi a gostar de um jeito que não tinha como me afastar. E assim, eu tenho um estilo diferente de dar aula. Aí, professor, o senhor não, você é exigente. Olha, não é questão de ser exigente. Eu vou dizer como é que eu faço. Eu faria 4 provas, 5 provas. Escolhia a maior nota, as 2 maiores notas, o primeiro exercício, a segunda, a terceira, a final. Quer dizer, qual é o professor que está disposto a trabalhar, fazer 5 provas, corrigir 5 provas para dar 3 notas? Então, quando você ama, você se dá e cobra. Isso é na vida pessoal e na vida profissional. Quanto mais você gosta,
quanto mais você se dedica, a cobrança vem em função disso. Então, assim, quando o cara é aluno, ele não entende isso, sabe? Ele, às vezes, está preocupado, ele acha que tem que sair, acabar a faculdade. E eu digo todo dia a eles, olha, engenheiro eletricista, tem um batendo na porta do outro hoje. Com as privadas, você tem muita gente formando. Mas o diferencial é o que você sabe, é o que você é capaz de fazer. Então, não adianta nada você sair rapidamente sem ter essa formação sólida. Então, a formação sólida é importante. Você hoje não pode viver sem inglês, tá certo? Né? Você não pode viver sem inglês. Você precisa ter uma ferramenta computacional, programar. Olha, hoje eu digo a você, eu faz 6 anos, 5 anos e meio, que eu trabalho com Python. Rapaz, eu trabalhava antes com software, né, que era o MATLAB, para fazer meus exercícios. E aí o que acontece? O MATLAB é um software pago, você obviamente tem uma versão de estudante barata, mas aí hoje o estudante de cotas não pode pagar $30, $40 por ano para ter um acesso ao MATLAB. Então eu mudei para o Python. Python hoje é o seguinte, você coloca no Google, né, tá lá. Você que chega para o IA, diz, olha, eu quero um programa para fazer isso, isso, isso. Se você tiver como escrever o programa direitinho, o IA lhe dá o código. Rapaz, hoje em dia, para quem conhece isso, olha, programador de computador, eu nunca pensei que ia dizer isso, mas para mim é uma função que vai se acabar. Ele vai ter que mudar, ele não vai mais programar. Você vai ter um analista, aquele cara que pega o problema, mostra como ele quer, como vai ser resolvido, onde é que tem que ter as bases de dados, como é que ele quer, todas as relações entre elas, onde é que vai ficar a ferramenta, descrever todo o sistema que precisa, e a IA vai fazer o código. Hoje você tem isso. Então, o que precisa é que você tenha o problema, tenha os conhecimentos para resolver o problema, e a ferramenta, meu amigo, está aí para ser usada. Agora, para você usar a ferramenta, você tem que conhecer aquilo que você está querendo resolver. Esse é o ponto. A gente vai voltar para a sua viagem para Manchester, mas eu queria, dentro disso que o senhor falou, ficou uma questão. O senhor disse, e muito bem, que o senhor tem uma metodologia diferente de dar aula. Aí ele fala aí que tem 5 provas, como se escolher as melhores notas fosse 10, 9, mas a gente sabe que as notas são bem abaixo. Mas essa metodologia, o senhor se inspirou em alguma ou o senhor criou mesmo essa metodologia? Não. E se essa metodologia mudou ao longo dos anos também, ou se já lá no começo tinha lista, tinha tudo? Olha, na verdade, ela continua do mesmo jeito, sabe? À medida que o tempo vai passando e você vai aprendendo com os alunos, sabe? Aluno é um negócio importantíssimo. Você não sabe como é importante esse relacionamento com o aluno, sabe? Porque o que acontece? Eu hoje estou dando aula a alguns alunos que os pais foram alunos meus. É um negócio interessantíssimo, sabe? E você veja que o aluno hoje ele tem outros problemas e outras situações. Então você vai aperfeiçoando. Então hoje, por exemplo, eu dou aula, né? O pessoal dá aula o quê? Projetando slide. Eu dou aula escrevendo no tablet, mostrando numa tela de televisão. Quando acaba a aula, eu gero um PDF e boto no site. O cara não precisa escrever. Então, eu hoje tenho, as minhas cadeiras, eu introduzo uma coisa chamada, o pessoal às vezes fala muito, não, porque minha faculdade não tem laboratório. É outro engano. Laboratório, né, é um negócio que precisa ter muito cuidado com o laboratório, porque você vai para um laboratório numa faculdade, aí é um laboratório educacional. Aí já começa logo, o que é um laboratório educacional? É um negócio feito para você aprender, que não tem nada a ver com a prática. Aí você vai lá, você tem a oportunidade de ver os resultados práticos, mas aquilo ali não é um negócio feito para dar aula. Aquilo ali você não está preparado para trabalhar no mercado. É por isso que eu tenho, hoje, a principal ferramenta que a gente tem são softwares para simular. Então, a simulação, por exemplo, eu trabalho com circuito, eu tenho software de simulação. Eu simulo o efeito da MMGD, eu simulo o efeito de um corte de carga, de uma saída de uma geração. Eu tenho ferramenta para ver as coisas. E aí cabe a você analisar, cabe a você adotar políticas, tá certo? Discutir esse tipo de coisa. Então, esse é um dado importante, sabe? Então, mais importante. Então, essa possibilidade de você simular é algo fantástico, sabe? Muito, muito importante mesmo. E em relação a laboratórios, e pegando aquele outro ponto da sua viagem, professor,
O senhor parou, tirou licença aqui da UPE, Federal e Chess ao mesmo tempo, foi para a Inglaterra e lá eu acredito, né, que tem um acesso muito maior à tecnologia, à estrutura do que aqui. Como é que foi essa experiência? Pois olha, eu digo a você, é algo assim que eu vou contar a vocês, dá para lugar rir, sabe? Eu fiz o mestrado, as cadeiras, aí apresentei a dissertação e passei 2 meses até a defesa da dissertação para os professores orientarem. E depois desses 2 meses, eu passei 2 meses, eu ia para a biblioteca, que tinha máquina Xerox, para xerocar livro, que era uma coisa proibida, eu tinha que fazer isso lá escondido, né? Porque eu não imaginava voltar para o Brasil sem aqueles meus livros. E lá não é como aqui, que a gente pode contratar alguém para xerocar um livro, sabe? Quem tem que fazer isso era eu, escondido. Então, o que acontece? Meu amigo, eu passei 2 meses na biblioteca. Eu acho que eu gastei uma fortuna lá, xerocando livro. Como eu passei mais de 1 ano lá, você tem direito a trazer um container. Então eu dividi um container com outro colega, metade do container meu foram basicamente livros. Caramba. Aí, resultado. Aí, veja só. E hoje em dia tem o livro na palma da mão, né? Pois olha, daqueles livros todinho hoje, eu não tenho mais nenhum. Tu acredita? Mas o senhor estudou todos esses livros? Não, mas aí é que tá. Não é questão de estudar, sabe? O livro, às vezes, você tem ele, porque como um amigo, sabe? Quando você tá com aquele problema, é aquele amigo que vai lhe resolver. Aí, resultado. Pois olha, tudo que eu trouxe hoje, não tem nenhum. A única coisa que eu guardo são minhas anotações de aula, porque são anotações que são, assim, é o caráter mais emocional, sabe? Aquelas anotações que eu fazia de lápis, e naquela época, né, algo desse tipo, as provas que a gente recebia, mas os livros não tem mais nada. Hoje você vê, você tem um acervo digital. Os meus alunos, eu disponibilizo os livros em PDF para eles. Tá certo? Obviamente que eu não posso fazer isso num site aberto, mas o site é desse jeito, eu tenho isso lá. Então hoje, por exemplo, eu coloco 3 livros, crio um grupo de um IA para aqueles 3 livros e faço pergunta. Então hoje você, com esse recurso de IA que você tem disponível na educação hoje, meu amigo, a capacidade, o nível de aprendizado que você tem, antes você tinha que procurar seu amigo que tinha informação, a informação está na sua frente. É só você ter capacidade de identificar, saber se aquilo é uma fonte confiável, se aquilo vai resolver seu problema ou não. E até puxando uma pergunta que Paulo fez nos bastidores aqui, que a gente estava conversando, sobre a IA, né? O senhor estava citando aí muito bem, que usa a IA dentro das suas disciplinas, mas e para limitar os alunos, para que não se utilize demais, para que o interesse que o senhor as suas provas, para que não burlem as regras? Olha, veja só, eu digo a você, acho que a preocupação do mundo não é burlar a regra. O que é que acontece se ele fizer uma tarefa usando IA? A única coisa que eu pedi é o seguinte, eu não aceito tarefa digitada. Que eu digo, você pode usar IA, mas vai ter que pelo menos escrever, você vai ter que ler. E assim, ficar claro, se tiver besteira, eu vou dizer que está errado mesmo, do mesmo jeito. Então, você consegue, se ele tiver que usar o IA e depois fizer um resumo ou escrever aquilo lá, olha, só aquilo lá, meu amigo, ele está tendo acesso a uma informação interessante e está disponibilizando. A prova, se ele não estudar, não fizer isso, como é que ele vai fazer a prova? Então, por exemplo, o IA pode ser usado para que os trabalhos, as tarefas dele tenham uma qualidade melhor. Então, eu não tenho por que me preocupar em policiar o IA. Eu acho que é o contrário. A gente tem mais é que incentivar. Agora, para o cara ter acesso ao IA, esse é um problema. A gente precisa ter, hoje, com a massa de alunos, nem todo mundo tem os recursos para ter. Então, por exemplo, graças a Deus, para os meus filhos, né, eu pude dar a eles isso. Mas hoje, nem todo aluno de engenharia, meu amigo, tem internet tranquila, nem tem acesso a um computador de nível. Aí, como é que você tem a ferramenta, tem os meios, e, assim, tem tudo disponível, o cara não pode usar. Sabe? Eu acho que hoje, né, é muito mais importante de todo o processo de inclusão que a gente defende, sabe? Era você dar uma inclusão digital, né? Digital para as pessoas, sabe? O cara tinha acesso à universidade, mas tinha que ter uma inclusão para isso. Então o IA veio, meu amigo, onde você tem que usar aquilo não como uma coisa que vai
vai criar dificuldade. Não. Você tem que transformar aquilo como algo importante para o que você vai fazer. Então a IA veio para ajudar, ela veio para contribuir, ela veio para, até nunca eu podia imaginar, acabar com o programador. Não, você bota um programa lá, pede para ele corrigir, ele mostra erro. Meu amigo, olha, as aplicações, olha, e quando você está num ambiente como eu estou, onde você tem 20, 30 alunos, cada um fazendo coisa diferente, meu amigo, olha, eu aprendo cada dia da minha vida, sabe? Olha, tem aluno que fez tarefas comigo, como a gente tinha comentando, um aluno fez tarefa comigo das listas de exercício, há 15 anos atrás, eu ainda estou tentando entender o programa que ele fez, que é fantástico, sabe? Porque, eu digo, meu Deus do céu, porque a cabeça de cada um é livre. Você tendo o conhecimento e mais a inovação, a capacidade de raciocínio que é nítida do engenheiro, o engenheiro ele tem que pegar o problema, arrumar os dados e resolver. E às vezes, sabe, definir o problema e arrumar os dados, às vezes é mais complicado do que resolver. Definir o problema e arranjar os dados para resolver o problema, às vezes é mais difícil que resolver o problema, sabe? Então esse é o ponto fundamental dessa história, sabe? A indústria tem muito esse problema, né? De instrumentação para puxar os dados e conseguir utilizar para resolver, que sem dado não adianta também, né? Exatamente. E o senhor citou aí alguns alunos que foram excepcionais, né? Durante esses longos anos, né, são basicamente mais de 30 em cada universidade, né, professor? Tiveram alunos seus que entregaram um bom trabalho, que hoje estão bem no mercado, como é que tá aí? Não, pessoal, olha, na verdade, sabe, isso é um negócio, tem uma conversa que é bem interessante. Não, aqueles melhores alunos são sempre aqueles que não são aqueles que têm maior sucesso, sabe? A gente tem aquela mania de entender sucesso com dinheiro, sabe? E olha, é preciso você começar a pintar o cabelo de branco como eu para entender que sucesso não é dinheiro, sabe? Sucesso passa por você ser feliz. E você é feliz fazendo o que você gosta. Então, meu amigo, eu não conheço nenhum aluno excepcional que eu tive que esteja mal hoje. Ele pode não ter esse sucesso, que é ser dono de uma empresa, ser diretor de uma multinacional, morar no exterior, ter N carros em casa, porque talvez essas pessoas sejam como eu, sabe? Eu não preciso disso para ser feliz. Você pode ser feliz fazendo o que gosta, rapaz. Isso que é o bom, né? Esse que é o bom. A gente se prende a muito material. Com essas coisas. Rapaz, olha, eu digo a você, eu tenho umas coisas interessantes. Alguém pensa que eu sou doido. Por exemplo, eu às vezes você vai... Por exemplo, o cara vai para um shopping e compra uma camisa de marca. Eu tenho uma coisa na minha vida que é o seguinte, como todo bom pernambucano, ele é bairrista. Então eu tenho uma ordem de prioridade, sabe? Recife, Pernambuco, Nordeste e Brasil. E ainda tem mais, sabe? O Brasil menos o Rio de Janeiro e o Flamengo. Porque eu, como todo rubro-negro, né? Aí o cara diz assim, olha, onde é que você quer botar uma usina atômica? Eu digo, junto à sede do Flamengo. Não, eu não quero a usina. 87 é do Flamengo. Eu antigamente só tinha raiva do Flamengo, e hoje até a minha raiva aumentou um pouquinho mais. Mas olha, é brincadeira, obviamente que é uma brincadeira. Mas o fato sabe, é que você não precisa dessas coisas. O sucesso está em você ser feliz, rapaz. E você ter condição de viver. Então eu tenho amigos meus que hoje têm cargos importantes. Eu tenho, por exemplo, hoje, eu tenho até uma coisa que me deixa de orgulho, né? Para mim é uma alegria você ver ex-aluno meu. Eu tenho hoje presidente de CEL, presidente da Energisa, presidente da CEAL, de várias empresas. Eu tenho 3 presidentes distribuidoras que foram ex-alunos meus. Eu tenho ex-aluno meu hoje que é diretor da Eletrobras, tem vice-presidente da Eletrobras. Eu tenho aluno meu hoje que é diretor de grupos internacionais. Para mim é uma alegria, sabe? Olha, cada aluno meu é como se fosse um filho. Quando ele alcança o sucesso, eu juro a você, eu recebo e-mails. Olha, eu acho que as coisas que eu mais guardo na minha vida são e-mails, sabe? Então, tem alguns e-mails, meu amigo, de ex-alunos que me encantam. Eu tive um aluno que passou no último concurso da Petrobras, que ele escreveu um e-mail, que eu digo a você, eu não botei ainda não, mas merece eu pegar aquele e-mail e colocar num quadro, sabe? Porque esse foi um aluno que eu reprovei ele,
Ele não foi laureado porque ele foi reprovado comigo. E ele foi reprovado comigo porque ele estava fazendo a minha cadeira com mais 6. E eu disse a ele que ele não tinha condição de fazer. Ninguém faz um estágio de manhã, de tarde, 6 cadeiras, estudando de noite, que ia passar na minha cadeira. Eu não ia conseguir. Aí ele ficou muito chateado. São 5 provas diferentes. Não, ele ficou realmente muito chateado porque ele foi reprovado. E eu mostrei a prova. Não tinha como não ser. Eu digo, eu tenho que ver você. Pois olhe, esse aluno ele foi 4º lugar no último concurso da Petrobras. Se você vê o e-mail que ele escreveu para mim, eu me senti, que é uma coisa que você só vai sentir quando você for pai. O pai não pode fazer tudo aquilo que o filho quer. O pai tem que ensinar o filho a viver. E ensinar o filho a viver significa conviver com as vitórias e com as decepções. E ele tem que aprender, e com as derrotas e as decepções é onde você aprende mais que com as vitórias, sabe? Então, olha, o e-mail que esse menino escreveu é uma das coisas que eu guardo. Eu tenho lá uma pastazinha de e-mail que, olha, né, como a gente chega aqui sem nada, tá certo? A gente vai embora desse mundo sem nada. Mas, olha, eu guardo o amor da minha família e algum desses e-mails eu gostaria de... Eu tenho eles claramente na minha cabeça, sabe? São e-mails onde você consegue, como o seu filho um dia vai chegar, olha, papai, você me botou de castigo, você fez isso comigo, mas eu hoje sou desse jeito e eu entendi que aquilo foi feito porque você queria o melhor de mim, queria me fazer melhor do que eu sou, queria que eu desse muito mais do que aquilo que eu podia, que eu estava fazendo naquele momento, sabe? Eu acho que esse é o ponto mais importante. A missão de professor, ela passa por isso, sabe? Para tirar o máximo de cada um de vocês, fazer vocês despertarem para fazerem um mundo melhor, para serem melhor. Eu digo, eu sou, né, como todo nordestino e rubro-negro e pernambucano, meu curso, eu preparo ele para ser o melhor do mundo. Se não for, me diga qual é o melhor, que eu vou fazer o possível para que seja igual. Eu vou estudar para isso. Eu hoje consulto o site da mesma disciplina que eu, em 4 universidades. 2 dos Estados Unidos, uma na Inglaterra e outra na Espanha. Vejo o que eles estão dando. Eu não tenho diferença nenhuma entre o que eles estão dando e eu estou dando. Aí o cara diz assim, mas rapaz, o cara estuda numa faculdade lá nos Estados Unidos. Qual é o problema? Eu estou estudando numa faculdade, né, numa cidade do Nordeste, Recife, Pernambuco, mas por que eu tenho que dar um curso pior? Então, não tem essa conversa comigo, não. E do mesmo jeito que eu não aceito dizer, olha, professor, eu não tenho tempo de estudar porque passo o dia trabalhando. Meu amigo, o seu diploma vai ser engenheiro eletricista, que não podia estudar porque passava o dia trabalhando. Se for desse jeito, tudo bem. Mas se não for, meu amigo, não tem colher de chá, não. Eu vou lhe cobrar igual. Isso é algo também que está dentro dos meus lemas de vida, né? E o senhor tinha muitos lemas, né? Ainda tem, né? Ainda tem. E dentro até dessa brincadeira, de muitas expressões que o senhor sempre trazia, e muito desse seu discurso emocionado, que é muito bacana, apesar de ser considerado sempre um dos professores mais difíceis da universidade, daquelas disciplinas mais puxadas, o senhor foi muito homenageado. Sempre, se olhar as placas lá, muitas vezes o senhor era de honra, né, do professor. O senhor acha que qual o motivo? As pessoas, depois que passavam, entendiam que o senhor só queria o bem delas? É aquela história do pai, sabe? Quando você está aplicando uma lição dura no seu filho, ele lhe xinga de todo jeito. Mas quando ele passa por aquilo e ele consegue amadurecer e entender que ninguém consegue nada se não for cobrado, exigido, nem fizer por onde, sabe? Então, você não consegue, se você só der facilidade, todas aquelas pessoas que você teve facilidade, que você conseguiu com facilidade, que não lhe deu trabalho nenhum, que não lhe fez mal nenhum, essas pessoas não agregaram nenhum valor na sua vida. Agora, aquelas pessoas que puxaram você, fizeram você se dar o melhor, fizeram você crescer, se você tiver maturidade, você reconhece isso. E assim, alguns alunos, eles conseguem essa maturidade ainda na faculdade, sabe? Alguns alunos, eles demoram um pouco mais. Mas quando os alunos conhecem isso, eles percebem que aquilo tudo foi feito, né? Todo aquele estresse, aquela pressão, aquela vontade, aquela exigência, está com um único objetivo, sabe? Eu dou o melhor curso
de engenharia. As minhas cadeiras são as melhores cadeiras do mundo e eu quero que meus alunos sejam os melhores do mundo. Eu posso não ser o melhor curso, nem ele ser o melhor aluno, mas vou trabalhar para isso. É assim que eu penso, e a vida toda você vai agir desse jeito, sabe? Vou pegar em outro assunto, mas se for relacionado... Só para completar, e dentro desse melhor curso, uma outra coisa que sempre falavam é que sua disciplina, ela dava o curso completo, né? Lá na Federal, por exemplo, era uma das últimas disciplinas da faculdade e o senhor abordava basicamente todos os temas. A ideia era essa mesmo? Na verdade, o pessoal brincava, né? A cadeira lá se chamava cálculo de falta. E aí o pessoal brincava, chamava cálculo do que falta, né? Mas, na verdade, e assim, tem umas histórias, assim... Tem uma turma que essa turma eu vou... Todo ano eles se reúnem, de vez em quando eu vou, que é a turma dos 9 meses. Foi um semestre na Federal que o pessoal entrou em greve e estava no início do semestre. Eu digo, olha, vamos dar aula, que eu não vou ficar fazendo nada em casa, né? Vou ficar dar aula aqui. Aí eu dei aula durante a greve, durou 3 meses ou 4 meses. Aí eu dei aula durante a greve, aí quando acabou a greve, eu falei, agora a gente continua. Aí foram feitas 8 provas para tirar 3 notas, né? Eu ainda me lembro. Aí esses alunos, rapaz, olha, a gente se tornou, talvez das turmas todinhas da Federal, essa turma eu não perco uma reunião com eles, sabe? Esse é um caso, assim, desse jeito. Porque, assim, a gente cobrou-se uma relação enorme entre a gente, sabe? Foi uma coisa... E o senhor puxa de todos os assuntos mesmo. A ideia Não, o que acontece é o seguinte: a cadeira que eu trabalho é uma cadeira de sistema. Então ela é diferente das outras, sabe? Porque é uma cadeira de sistema, você lá dentro tem todos os componentes do sistema elétrico. Você tem máquina, você tem linha, você tem subestação, tem equipamento. Então o que acontece? Quem mexe com o sistema, ele tem que mexer com um pedacinho de cada um. Aí a quantidade do pedacinho depende de você. Aí você pode gostar mais, menos, sabe? Então, quem mexe no sistema termina mexendo com tudo, sabe? Essa é a vantagem de você trabalhar. E assim, o sistema de crédito ele é interessante. Por exemplo, você paga uma cadeira de máquinas, aí paga uma cadeira de transmissão, aí outro paga uma cadeira de distribuição, paga uma cadeira de geração. Ele fica achando que aquilo ali são coisas separadas uma da outra, que o curso é formado por quem trabalha com transmissão, não trabalha com geração, quem trabalha com instalações elétricas não trabalha. Eu achando que é uma coisa, e na verdade não é. Quando você junta isso tudinho, como é o caso do sistema, é por isso que eu sou nitidamente apaixonado. Quando você junta tudinho, tá certo? Você começa a ver, você junta o curso todo. É por isso que é fácil você tem a linha, tem a subestação, e o pior, você não está preocupado com o gerador dentro dele, com fluxo, com nada. Eu estou preocupado com o gerador no sistema. Como é que ele atua, o que é que ele impacta, como ele faz as coisas acontecerem. Então, assim, sabe, a minha sorte foi tão grande que essas cadeiras ficaram comigo. Se talvez até tivesse ficado com outros, eu não seria tão apaixonado como eu sou até hoje. Porque essas cadeiras, meu amigo, elas me acompanham, brincadeira, são 33 anos que eu trabalho com essas 2 cadeiras em todos os lugares da minha vida, sabe? Esse é outro segredo. Você em todo lugar sempre trabalhou com a mesma coisa, então você está sempre trazendo experiência de um lado para o outro, sabe? É uma coisa realmente interessante. Então, não é que o cálculo do que falta é exatamente porque eu trabalho com o sistema. E quem trabalha com o sistema está vendo um pouquinho de cada um. Pô, acho que queria entrar no assunto. A gente falou muito sobre a parte acadêmica, né? Mas enquanto isso, você estava trabalhando também na Chesf, né? O que é que você trabalhava lá? Pronto, é exatamente isso. Eu trabalhava na Chesf com... Só para fazer o adendo, Chesf hoje que é Eletrobras, né? Na verdade, a Chesf é uma empresa que ela hoje não existe mais, né? Quer dizer, em tese. Hoje, a empresa hoje é a Eletrobras, ela passou por um processo de privatização, e a empresa, quando eu entrei nessa empresa, eu trabalhava numa área que era uma área de estudos elétricos. Então, o que é que a gente fazia? A gente planejava o setor elétrico. Então, por exemplo, eu tenho uma geração aqui, eu tenho um consumidor aqui. Como é que eu faço para levar essa geração para o consumidor? Eu tenho que planejar, eu tenho que primeiro estudar. Então, o que eu trabalhava na Chesf era estudos de sistema. Conectava, no final da conta, com a matéria que você dava. Eu estava da faculdade. E o que acontece? Quando eu saía para fazer um treinamento, quando eu ia discutir com isso em outras empresas, eu estava
trabalhando com situações práticas para trazer para a sala de aula. É por isso que eu acredito que os últimos anos da faculdade têm que ser dada por disciplinas, por professores que estejam no mercado. Porque ele tem condição, você motiva os alunos e os alunos começam a enxergar aquilo que está acontecendo nas cadeiras, sabe? Não tem sentido algumas cadeiras no final do curso serem dadas por pessoas com formação só acadêmica, sabe? Foram 30 anos nessa pegada de chefe trabalhando na área de estudos elétricos. Eu, na verdade, passei algumas áreas, eu passei outras áreas, assim, dentro da área de sistemas, eu passei algumas áreas também em projeto, mas, assim, eu diria que 80% do meu tempo foi nessa área. Eu trabalhei também com a parte de projeto de geração, projeto de subestação, linha, na área de engenharia, certo? E aí, sem dúvida nenhuma, e passei 5 longos meses com manutenção, né? Trabalhando em manutenção. 5 longos, manutenção pesou. Olha, foi uma experiência fantástica. Eu costumo dizer aos meus alunos, olha, é um negócio fantástico trabalhar com manutenção, sabe? Fantástico, fantástico. Olha, é tão bom que eu não quero mais. Trabalhoso demais. Meu amigo, é algo assim impressionante. E são perfis diferentes, sabe? Então, por exemplo, o perfil de estudo, que é onde eu vim, então eu vou fazer um estudo, eu passo 2 semanas simulando, eu passo escrevendo, eu escrevo o relatório aos pouquinhos, leio uma vez hoje, amanhã, aí simulo algo, mudo. Então, quando eu acabo aquele relatório, tá certo? É um negócio que levou 3 semanas, você vai simulando, vai fazendo, vai juntando evidência, tudinho, pronto. Aí, meu amigo, é o seguinte, eu fui trabalhar em manutenção, tem um amigo meu que assumiu a superintendência de manutenção e me pediu para ficar com a área de manutenção das subestações de toda a empresa. Aí, resultado, ele disse, rapaz, eu preciso de você. Aí eu me lembro que a primeira vez que eu estava lá, era a primeira semana que eu estava lá, e na sexta-feira, liga um cara de Fortaleza, olha, tem um equipamento aqui que tem um componente que ajuda ele a conectar, que ele está com defeito. E, rapaz, se eu não ligar esse equipamento, a gente não consegue alimentar a carga agora de 5h30 da tarde aqui em Fortaleza. O que é que eu faço? Dá para ligar sem esse equipamento? Aí eu digo, calma, deixa eu dar uma olhada aí. Eu digo, vamos ver. Aí, meu amigo, resultado. Aí sento com as pessoas, pego o manual, meu amigo, e ninguém conseguia me dar nenhuma resposta. Quer dizer, era algo que ajudava a fazer isso de forma suave, sabe? Se você não usasse esse equipamento, tinha risco de, quando você fechasse, dar um transitório muito grande. E aí, meu amigo, ninguém me dava nenhuma solução. E é o seguinte, sabe? E 4 horas, 4h30, aí 15:45 liga pro cara para mim. Aí, resultado. Liga. Eu simplesmente peguei meus dedos, entortei os dedos, olha, pode ligar. Aí, meu amigo, olha, você entende claramente, veja, essas coisas eu não posso, mas olha, você entende claramente o que é que significa tomar decisão, sabe? E assim, e nem sempre você tá, como nesse dia eu tive sorte, mas nem sempre foi todos os dias com essa sorte toda, sabe? Tomar decisão. É a prática do dia a dia, né? Então, você tomar decisão. A área de operação e manutenção exige esse tipo de coisa, sabe? Exige que você tenha a decisão na hora. Então, essa decisão na hora, meu amigo, foi uma coisa que me chocou muito. Eu passei 6 meses na área, terminei, né, os 6 meses foram muito importantes, porque, olha, me mostrou um mundo que eu não conhecia, sabe? A responsabilidade por trás também, a responsabilidade, e é uma coisa complicada. Eu me lembro que no meio desse contexto, era um dia dos namorados, eu estava com minha esposa jantando e, de repente, chega um carro lá para me levar para Campina Grande, que a Fábio tinha saído da subestação lá, e o pessoal... E o que acontece? Quando você chama... Era um domingo, dia do namorado, eu jantando com minha esposa, aí quando o cara chama, aí liga para a casa do técnico, do peão, e a esposa disse, olha, ele está bêbado, não pode ir não. Aí, resultado, eu saí com a equipe de Recife para... né, ir para Campina Grande para poder restabelecer o sistema no dia dos namorados. Até hoje, se você perguntar à minha esposa, ela sabe o dia, a hora que o carro chegou, viu? E está na minha lista de débito lá. Já tinha pouco tempo, né, professor? Já 3 empregos. Aí pronto, é algo desse tipo. Até puxando esse gancho de 3 empregos. Como é que foi no âmbito pessoal você lidar com tanta demanda de trabalho, né? Porque você estava na Chesf, provavelmente horário integral, né? Comercial, dando aula na faculdade UPE, federal, né?
e até outras faculdades também que você acabou tocando. Como é que você conseguiu lidar com tudo isso? Ó, meu amigo, aí tem algo importante, sabe? Eu tenho uma dívida. Na verdade, quando você casa, você tem uma dívida pro resto da vida, sabe? E a minha dívida é maior do que a de qualquer um de vocês. Graças a Deus, eu casei com uma pessoa que ela conseguiu me dar o suporte. E eu digo a você, 80% da educação dos meus 2 filhos eu devo a ela. Graças a Deus, são duas pessoas de bem. Sabe? E isso me deixa muito feliz. Mas olha, eu não teria chegado a fazer nada do que eu fiz se ela não tivesse comigo, sabe? Eu tenho uma dívida enorme com ela. Na verdade, quando você casa, você sabe que você já fica endividado. Agora, no meu caso, a dívida, meu amigo, é impagável. Eu tenho certeza disso. Eu não vejo... Vocês, sem isso tudo, vai continuar impagável. Mas a minha é mais impagável que a de vocês. Legal isso, né, professor? Que o senhor traz a realidade, né? Que a vida, assim, a gente vai tendo, infelizmente, fazer algumas escolhas que são dolorosas, né? E o senhor também teve que fazer essa escolha. Agora, hoje, meu amigo, eu tenho... É por isso que eu digo a você, hoje eu atingi um ponto interessante, sabe? O que acontece? Eu hoje tenho uma empresa de consultoria e eu faço coisas hoje que eu não conseguia fazer. Por exemplo, eu só fazia andar de manhã cedo. Hoje eu tiro as manhãs para mim, sabe? Que era uma coisa que eu não fazia. Não são todas, mas pelo menos era uma coisa que eu não tinha. Então hoje, por exemplo, eu tenho um neto, eu me dou o luxo de curtir o neto como eu não curti o filho. Então, graças a Deus, sabe, que eu hoje, por exemplo, eu nunca imaginei que estava lá, né, fazendo musculação, olha, eu olhava para aquele negócio, né, mas tudo isso, e estou fazendo isso justamente para prolongar, assim, a vida, esses momentos que eu estou vivendo, sabe? É como se você... Felicidade e sucesso não tem nada a ver com dinheiro e poder. Está basicamente ligado a 2 coisas, sabe? A fazer o que gosta e viver com quem você gosta. Meu amigo, olha, essa é a coisa mais importante na cada um de vocês, sabe? Não tem nada a ver com sucesso, com poder, com viajar, com carro, com roupa, com nada. É ser feliz, passa por você fazer o que gosta. São 8 horas por dia. Se você não gosta daquilo, é triste. Ao contrário, se você gosta, meu amigo, aquilo vira paixão, né? Que é exatamente isso. Eu continuo tão apaixonado como estava no primeiro dia meu. Pena que o cabelo ainda está branco, sabe? Mas é exatamente assim que eu me penso. Queria aproveitar, professor, dentro desse discurso emocionado, para pedir para o pessoal seguir a gente aí nas redes sociais, para se inscrever no canal, curtir, comentar. O Metódio aqui está dando várias aulas, vocês estão aproveitando aí de graça aqui, então ajuda a gente para chegar para mais pessoas, para todo mundo acompanhar o Grupo Equation, porque a gente sempre traz gente muito importante, gente que a gente considera que pode impactar na vida de todos vocês. E aí, puxando para dentro da sua experiência, professor, Paulo citou muito bem aí essa parte do mercado privado, e o senhor já puxou essa parte que o senhor abriu uma consultoria, né? Como é para uma pessoa que viveu por muito tempo com concursos públicos, né, que tem suas dificuldades, mas agora o senhor encara outras dificuldades? Sentiu muito para empreender? Rapaz, olha, né, na verdade, é uma mudança enorme, sabe? Eu acho que eu nunca tive um chefe tão grande, tão forte como tem na empresa privada, sabe? Na verdade, é algo impressionante. Eu tenho... Meu maior cliente, ele diz que eu sou neurótico com o tempo, sabe? Ele não se programa com nada. Então, meu amigo, ele me chamou para ele é um investidor na área de geração eólica e solar. Aí pronto, há 3 semanas atrás, vou só lhe contar a história. Ele chegou para mim e disse, olha, eu estou analisando a compra de uma central solar lá próximo de Sobral. E o grupo aí lá de São Paulo queria que você fosse comigo para fazer a avaliação técnica do que a gente vai comprar. Aí eu digo, rapaz, como é isso? Eu tenho aula ainda. Não, mas olha, são só 2 dias. Aí, resultado. E quais são os dias? Não, eu queria que fosse quinta e sexta, porque eu só perdi a aula na quinta, não tenho aula na sexta. Aí disse, não, vai ser segunda e terça. E não tem jeito, tem que ser segunda e terça. Aí eu digo, mas rapaz, não, vamos mandar a passagem, não sei o quê. Aí lá vou eu. Aí, resultado, quando eu dou aula segunda e terça, aí me custa 4 sábados lá de aula, né? Já para poder compensar. Aí eu saio com uma mala, com roupa para 3 dias. Eram 2, eu botei mais um dia.
Pronto, chega lá, meu amigo, pronto, pense numa coisa completamente... Aí eu vou para São Paulo, daqui a pouco vamos para Rio Preto, para Rio Preto, onde é a casa do sujeito. Aí de lá, ele disse, não, eu preciso ir lá. A reunião, que era segunda e terça, me levou de segunda a sexta. Olha, eu juro a você, eu tinha que ir ao supermercado para comprar roupa. Planejamento velho. Então, aí eu digo a você, e é uma pessoa assim, totalmente imprevisível, sabe? Marca a reunião comigo de 4, chega de 5. É outra coisa, sabe? Ele não consegue, a gente, diferentemente, por exemplo, é um cara que não... Ele acha que as coisas são simples, sabe? Então, lidar com clientes, sabe? Que é uma coisa que eu nunca fiz. Meu amigo é um chefe infernal. Eu juro a você, é um chefe infernal. Então, é algo importante. A questão de fazer proposta, dar preço, sabe? É algo que eu juro a você, me afeta menos, porque meus 2 outros sócios cuidam mais da parte comercial. Mas lidar com esses chefes que não tem programação, onde as coisas ficam tudo soltas, para uma pessoa que trabalha com as coisas, né? Eu tenho hora para fazer as coisas, tenho as coisas organizadas. É o seu próprio chefe. Né? Exatamente. Aí agora muda tudo. Mas é uma experiência. E uma coisa também interessante, sabe? É que você nota que não precisa de uma estrutura muito grande, sabe? Às vezes a gente imagina empresa, sabe, aquela coisa grande, formal. Meu amigo, olha, veja só, eu tenho uma empresa, eu e mais 2 amigos, eu tenho 3 pessoas que trabalham comigo, mantemos o salário de 3 pessoas, são 3 famílias. Meu amigo, e é uma empresa pequena, funciona numa sala pequena, o que tem mais caro lá é a internet. Aí você veja, você pode empreender, que é uma experiência que eu não tinha. São 2 coisas que nesses últimos 8 anos mudou minha vida, sabe? A capacidade, como é importante a questão do empreendedor, de você estimular isso. Porque, meu amigo, olha, o que eu faço, eu ganho dinheiro, são problemas simples. Não tem nada mais complicado. Olha, talvez o que eu tenha feito mais diferente foi o projeto de uma instalação de carregamento de veículo celular, que eu nunca tinha feito eu fiz mas para aprender mesmo o negócio. Mas veja, e você está lá, olha, você tem uma estrutura pequena, mas você tem condição de empregar gente, você faz proposta. Meu amigo, olha, até empresa internacional eu tive acesso. Aí você veja, não precisa de ter... você tem condição isso. E outra coisa que você tem que olhar com muito cuidado meu amigo, você tem que perder um tempo se preocupando com o que você pode fazer diferente, sabe? Eu hoje eu fico encantado, né, quando você precisa aprender a escutar. Olha, conhecer o problema, conhecer os problemas, é meio caminho para você empreender, sabia? Porque, olha, o problema, aquilo que afeta as pessoas é aquilo que você precisa produzir para elas. Então, eu acho... Isso é algo fantástico, sabe? Por exemplo, o pessoal tinha dificuldade de entender desenho de BIM, de AutoCAD. Meu amigo, olha, eu consegui um aplicativo que eu gero um filmezinho, o cara vê o projeto sem precisar abrir um AutoCAD. Meu amigo, olha, pense como os meus clientes gostam desse negócio. E é um negócio besta de fazer que você não imagina. Eu gero o BIM, ele gera qualquer formato de vídeo, e é um software que eu pago ele, sabe? Mas, olha, gera um formato de vídeo, o cara vê e não precisa, porque às vezes você tem algum aplicativo do BIM, mas você tem que ter o BIM instalado, o AutoCAD. Não, esse gera um aplicativozinho, você... Em MP4, MPEG, o que você quiser, qualquer desses formatos de vídeo, gera lá e manda. Pronto, o cara não precisa entender. Meu sócio, por exemplo, até hoje, esse meu cliente principal, é por essa razão que eu consegui, porque ele ficou encantado. Só toda vez que eu falava com o engenheiro, o cara mandava para mim um bocado de coisa, eu não conseguia entender nada. Aí eu entendo tudo, porque eu entro lá dentro, vejo. Tá contando o segredo aí. Aí eu digo, olha, você imagina um negócio desse, né? Quer dizer, o cara não vale pelo conteúdo, é pela caixa do presente. No final da conta, o desafio que você tinha, que não teve a experiência de empreender, acaba sendo também o de ensinar. Pegar o complexo e tornar simples. Você pegou o AutoCAD que o pessoal... O conceito, é mais ou menos isso aqui que a gente está transformando nesse vídeo, né? Mas olha, é algo impressionante, como isso facilita, sabe? Você chega para dar uma proposta, você chega lá com um vídeo, mostrando, isso muda completamente a forma como você trabalha. Então, assim, eu digo a você,
foi uma mudança grande nesses últimos 3 a 4 anos, sabe? Não é fácil, assim, lidar com sócio, que é outra coisa importante, mas quando você tem amizade também as coisas acontecem. E durante esses 33 anos, professor, teve alguma história engraçada, alguma coisa aí divertida para contar? Tem uma história que também, eu não podia sair daqui sem contar. Durante esse tempo de ensino, eu fui padrinho de 3 casamentos, sabe? Olha, foi para mais casamento. E um deles foi algo interessantíssimo. Essa história, né, inclusive o casal é amigo nosso, né, meu e minha esposa, mas eu dava aula normalmente nas sextas e no sábado na Poli, que era justamente por conta das viagens. E aí, todo sábado de manhã, um semestre todinho, eu saía e tinha uma moça lá esperando na porta da sala e aquilo, toda vez eu saía, ela estava lá, não sei o quê, bom dia, boa tarde. Aí, depois de um semestre, o segundo semestre era de novo. Aí eu digo, olha, você não quer entrar, pelo menos você fica aqui no ar-condicionado, em vez de ficar aí, né? Ela disse, não, professor, eu estou esperando meu noivo. Na verdade, a gente está dependendo do senhor para casar, e o senhor está... A minha vida todinha depende do senhor. Eu digo, a minha? Aí eu digo, o que eu tenho a ver com isso? Eu nem sabia. Aí, quem é seu noivo? Aí disse, olha, meu noivo é Daniel. Aí eu digo, mas e ele está noivo? Não, professor, ele disse, olha, ele só vai casar quando se formar. E ele só se forma quando passar na sua cadeira. Aí eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, olha, faça ele assistir às aulas, porque de vez em quando ele falta, e falta fazer a lista de exercícios, deixa o resto comigo. Aí é resultado. Eu finalmente, Daniel passou, e no semestre seguinte ele se formou e casou-se. E aí eu fui convocado para ser padrinho do casamento pelo lado dela. Pelo lado dela, é lá. E segundo ele disse que eu sacaneei ele 2 vezes. Que história legal, né? E assim, dentro desses 33 anos, o senhor conta muito bem, né, professor, sobre suas experiências e como o senhor gosta de engenharia, né? Para essa geração de agora, se o senhor pudesse dar um conselho, qual seria esse conselho? Olha, procure, né, fazer o que você gosta. Eu acho que é a principal coisa importante, sabe? Procure se identificar com aquilo que você vai trabalhar. Se você puder ter aquilo de mais precioso que eu tenho, é fazer o que gosta. Se você puder fazer o que gosta, descobrir aquilo que lhe faz bem, aquilo que lhe motiva, aquilo que lhe faz, né, ser feliz, aquilo que lhe faz procurar fazer melhor, meu amigo, você acha algo mais importante que qualquer dinheiro, qualquer poder, qualquer coisa que existe na face da Terra, sabe? Então, engenharia é algo interessantíssimo. Engenharia permite você resolver problema, você despertar criatividade, você pode empreender, você pode inventar, você pode criar. Você hoje tem condição, né, tem muita área de engenharia onde você pode ser feliz. E se você conseguir ser feliz fazendo o que gosta, você vai, quando você pintar os cabelos brancos igual a mim, você vai entender que é mais importante que qualquer carro desse fantástico, ou até qualquer roupa, ou até morar em qualquer lugar desses fantásticos. O mais importante é ser feliz. E ser feliz passa por essas 2 coisas. Fazer o que você gosta e conviver com aquelas pessoas que você ama. Se você conseguir isso, meu amigo, você vai ser feliz e ter paz. São 2 coisas importantes na vida de qualquer pessoa. E o senhor fala muito bem dessa questão de ser feliz e aquela questão, né? Ser feliz não é ter muito, é precisar de pouco, né? Então, é muito importante isso. Mas a gente sabe, professor, e até dentro do que a gente tinha conversado sobre a valorização da engenharia, o senhor citou que hoje em dia seus alunos em si eles não estão desempregados. Então, apesar de você tentar achar uma área que você goste mais ou que você esteja mais satisfeito, o senhor acredita que dá para viver bem fazendo engenharia? Não precisa ser multimilionário, mas dá para você ter uma vida boa. E a vantagem é o seguinte, sabe? Algumas dessas carreiras dependem de você passar num concurso, depende de você passar anos fazendo residência e atestado. Engenharia não. Se você gosta daquilo e consegue identificar isso, meu amigo, olha, o sucesso vem natural. Porque quando você faz uma coisa que gosta,
Meu amigo, as coisas acontecem, seu nome você passa a ser uma pessoa conhecida. Olha, eu digo a você, eu tenho hoje essa empresa há 2 anos, eu não tenho problema de trabalho. E eu não tenho Instagram, não faço trabalho em rede social com esse tipo de coisa. É somente o fato de você ter amigos, de ter pessoas que reconhecem. Quando a pessoa vê o seu trabalho, isso é a melhor divulgação de que o sucesso vem naturalmente, sabe? Eu não conheço ninguém, né, por mais que goste, que trabalhe fazendo o que goste, que não consiga viver bem, sabe? Viver bem, que eu digo, ter condição e manter sua família, ter condição de fazer suas viagens quando puder, ter condição de ter uma vida, ter uma casa para morar e ter um carro para andar. Nunca vi ninguém fazer isso. Hoje, por incrível que pareça, eu estava mostrando a você, hoje a gente estava discutindo necessidades de vagas em engenharia, e você vê, eu não tenho problema com engenharia elétrica, não tenho problema. Na Poli a gente tem, hoje, eu tenho mais gente do que vaga. Obviamente que tem alguns alunos que estão lá há mais tempo, tem alguns alunos que gostam mais, se formam com mais anos, mas a verdade é que eu não tenho problema de entrada. Entram os alunos e, como eu disse a você, a grande dificuldade hoje é que você está... A questão das cotas hoje, ela não é inclusiva. Quer dizer, não adianta você botar a pessoa na faculdade sem dar ela um mínimo de condição para que ela possa ser engenheiro, sabe? Infelizmente, né, ser engenheiro hoje exige recursos financeiros mínimos para que ele possa ser. E, meu amigo, não adianta você dar cota, porque não vai resolver. Você precisa dar recursos também. E uma pessoa dessa, com certeza, tem condição de fazer muito mais. E aí estamos chegando no fim do nossa podcast, né? E toda vez a gente vai terminar com uma pergunta, né? Só que aí tá meio claro tudo que a gente já conversou, né? Mas você se arrepende de ter feito engenharia? Não. Nem um instante, tá certo? Eu só me arrependo, sabe o quê? De não começar a fazer engenharia hoje. Porque a engenharia de hoje é muito melhor do que a engenharia quando eu comecei a estudar. Eu hoje sou... Tem mais recurso, mais tudo. Olha, eu só preciso... Hoje, na verdade, eu estou pronto para nascer hoje. Eu tenho uma história... Por exemplo, meu pai me fazia, toda sexta-feira, eu ia à tarde no Banco do Brasil para pagar as contas que ele tinha e tirar dinheiro para o final de semana. Aí eu ficava revoltado. Você imagina, eu 14, 15, 16 anos, ia para o banco toda sexta-feira para fazer aquilo. Aí hoje, meu amigo, eu não sei o que é banco, não sei o que é gerente, eu resolvo tudinho com o celular. Você sai de casa com o celular para tudo, você tem acesso ao mundo. Olha, você viaja, se você quiser saber a história de qualquer país do mundo, você não precisa de um guia, você coloca lá e tem. Meu amigo, quem é que não quer morar nesse mundo, meu amigo? Olha, eu me lembro, você tem jornal, revista, informação. Agora, o grande problema é que as pessoas precisam ter conhecimento, precisam ter formação para conseguir separar no meio dessa informação o que é bom e o que é ruim. Porque tanto nas redes sociais, nas mídias, né, são coisas, né, você mistura conhecimento com coisa boa e coisa ruim. É tanto, por exemplo, se você tiver hoje 2 amigos, uma rede social com amigos de direita e uma rede social com amigos de esquerda, você vai chegar à conclusão que a gente vive em 2 mundos. O fato é um só, mas as versões são completamente diferentes, sabe? Narrativa. E aí, meu amigo, é muito importante que você tenha capacidade de pensar, capacidade de conhecer, para conseguir separar do que é trigo do que não é, do que é joio. Porque senão, meu amigo, isso pode fazer mal a você. Então você tem todas essas ferramentas, mas você precisa estar preparado para definir o que é que dali você pode tirar de bom, para você não ser também conduzido para um caminho que não é aquilo que você quer. Não, fantástico, né? Ter essa capacidade cognitiva de saber o que está certo, né? Exatamente, esse é o ponto. Queria agradecer, em nome do Grupo Equation, sua presença. Foi uma grande honra, né? Como eu falei no início, é uma honra ter você aqui. É uma honra saber que a gente tá podendo impactar na vida de tanta gente. E o senhor, que com certeza impactou na vida de tantos alunos, só engrandece mais esse podcast. Queria aproveitar para agradecer também ao nosso patrocinador, né? Que é a SV, que é uma empresa consultiva. Então, muito obrigado a SV por acreditar nesse projeto, por acreditar que a gente pode mudar o rumo da engenharia aqui no Brasil. E agradecer novamente. Obrigado, professor Metódio. Obrigado também. Foi uma ótima oportunidade
e Deus queira que a gente possa manter a engenharia do jeito que ela precisa, com gente de nível, inovando, fazendo o mundo melhor do que ele já está hoje. Com certeza. Obrigado, Obrigado, viu, Metal. Até mais. Metal.